Boa tarde, pessoal. Vamos ver aqui. Esperar o povo entrar. Já estamos atrasados, gente. Essa live estava marcada para 1 hora da tarde. Agora são sei lá que horas, que eu já perdi a noção do tempo. Eu não sei que horas tem. Mas eu sei que a live estava marcada para 1 hora, gente. O pessoal chegando, boa tarde. Vão almoçar comigo, é isso? O povo vai almoçar comigo. Esperando a minha convidada entrar aqui. Cadê a minha convidada? Enquanto isso eu estou andando aqui, que eu estou no meu trabalho. E aí vamos fazer agora um petit pause, né? Uma pequena pausa para conversar um pouquinho aqui com vocês. Trancando a minha porta, senão toda hora entra alguém. Olá, 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 olá. Cadê a minha convidada? Deixa eu falar com ela por aqui. E aí, gente, como vocês estão? Fala comigo aí. Tudo bem? A gente vai fazer essa live hoje, gente, para falar sobre os tabus da menopausa. Tabu da menopausa. Eu já fiz uma live falando sobre menopausa com a ginecologista, com a Martinha. Na verdade, a gente abordou o seguinte, né? A gente estava falando... Peraí, gente. Olha a minha convidada aí. Quer dizer, na verdade, eu sou a convidada dela, mas depois eu vou explicar para vocês o rolê que aconteceu aqui. Olá, Caraca, conseguimos, gente. poxa, nem fale. Ai, e aí, será que o pessoal vai ver? Vai, claro que vai. Então tá. Claro que vai. Agora, sabe o que a gente tem que fazer, Paty? O pessoal que tá entrando, tava até falando aqui, né, com o pessoal que eu. A gente já fez uma live aqui no meu perfil falando sobre. é, Não era TDAH, eram os sintomas da menopausa. E aí agora a gente vai vir com outras questões sobre a menopausa. Tava Sim, conversando aqui com o pessoal que foi você que me convidou para fazer essa live, né? Mas você vai falar aqui já já. Mas primeiro, já vai na setinha aqui embaixo, e vamos mandar pro povo. tá. Deixa eu colocar aqui. Isso. Eu tô mandando em tudo aqui. Também. Gente, olha, vou te falar, nunca aconteceu. Fiquei aqui me tremendo. Ah, no final dá tudo certo, tu viu, né? Vi, sim. Ainda bem que eu chamei você. Olha só, você sempre me salvando. Menina, Deixa eu botar mais aqui pro povo. eu mandei pra um monte de gente agora aqui. Eu mandei pra um monte de gente, pessoal entrando aí, ó. A Nice já tá aí. Nice, tu não vai embora não, hein, Nice? Tu fica aí até o final que tu vai ter que escrever aí as coisas. Um Aí, ó, a beijo. Vanessa dizendo, consegui, isso aí, gente, vamos conseguir. E, ó, assim como a gente tá mandando essa live aqui pras pessoas, vocês também vão lá na setinha e começa a mandar. Tu mandou, amiga? Tô mandando para um monte de gente. Boa tarde, Vanessa, que ela tá aqui. Boa tarde, meninas, boa Tá, tarde. boa tarde. Depois a gente vai comentar o que aconteceu.
mas tudo tem um porquê, tem um motivo, Sim, né? Nada é não é por acaso, não. always. E, Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Todo mundo, boa tarde. tá, Então vamos lá, todo mundo, Pati. tô avisando todos, todo mundo. Então vamos lá, tu quer explicar para o povo o que que foi que aconteceu? Então, boa tarde, gente. O que que aconteceu? Fui eu, preparei essa live com muito carinho. Estou aqui no consultório, né, aqui em Campo Grande. Quando eu coloquei para botar live, veio uma mensagem que agora o Instagram, para fazer uma live, precisa pelo menos, no mínimo, de 1.000 seguidores. E aí eu fiquei assim, com aquele ponto de interrogação, o que eu vou fazer? Entrei em desespero, falei com a Fernanda, e a Fernanda foi tão boazinha e a gente inverteu, né? Ela que está fazendo, acabou chamando da live dela, né, do Instagram dela, mas eu convidei ela, enfim, foi um inverso. Foi isso aí. Isso é só para deixar eu assim mais tranquila, né? Tranquila, tranquila. Gente, nem eu sabia disso. O Instagram ele vai mudando as coisas assim, a gente não tem noção. Eu não sabia da nova regra de fazer live, que a pessoa precisava ter no mínimo 1.000 seguidores. Eu não fazia ideia disso. Eu descobri hoje, quando a Patrícia me mostrou. Para mim, no Instagram era possível. Eu sei que no YouTube tem algumas restrições. Agora, no Instagram, eu não sabia. Isso para mim é novidade. Pois é, o que eu falei para você, né? Poxa, Fernanda, mas eu já fiz lives nessa própria Instagram. Enfim, acontece, né? É, quem já me conhece, vai compartilhando com as pessoas que já sabem que eu compartilho, tá? E vamos começar para dar o início aí dessa live tão importante, né? Para nós mulheres. Inclusive, se tiver algum menino, isso é muito importante também para conhecer a sua esposa, a mãe, né? Muitas das vezes chamam da gente de doida, de maluca. Fala, né? Sim. Surto! Então vamos lá. Meu nome é Patrícia Menezes, sou fisioterapeuta há 20 anos, né? E eu estou nessa área aí da fisioterapia na saúde da mulher e agora do homem também tem uns 10 anos. E eu queria fazer essa live para mostrar justamente para as mulheres que a menopausa não é o fim. Porque muitas das vezes, Fernanda, as meninas que vêm aqui, né, minhas pacientes, olha, agora acabou minha vida. E acabou por quê? Porque na menopausa, né? Eu falei, gente, como pode acabar a vida porque está na menopausa? Pelo contrário, está só iniciando aí só uma nova etapa, né? Então, assim, gente, eu tô até meio nervosa ainda, porque isso aí me estressou, vou te falar. E, e eu queria saber, Fernando, o que você acha? Você já está no climatério? Então, gente. Ai, meu Deus, vou ter que revelar minha idade nessa live, gente. Eu nunca vi ninguém entrar no climatério com 15 anos. Isso aí pra mim é novidade. Entendeu? Aham, sim, 15 anos. Sei. Gente, então, eu acho assim, né? Depois dos 40, é, alguns sintomas vão aparecendo, né? E para muitas mulheres esse assunto ainda realmente é um tabu. Tem gente Muito. que fica meio que ainda envergonhado de compartilhar algumas coisas, alguns sintomas. Eu, como sou sem vergonha, eu falo mesmo, né? Então, é, quando os primeiros sintomas começaram a aparecer, óbvio, eu compartilhei com a minha ginecologista, é o que eu falei, né? Eu já fiz, é, já fui na. Todo ano eu vou, né, na minha consulta ginecológica de padrão, né? Que a gente tem que ir todo ano fazer aquela série de exames. E eu me lembro que dois pontos foram muito interessantes para mim. Quando eu tinha acabado de fazer 40, que eu tive que fazer mamografia. E aí aquilo me deu um choque, assim, meu Deus, eu vou ter que fazer mamografia.
vai apertar meu peito, não sei o quê. Fiquei um pouco neurótica. E a outra era sobre os sintomas, justamente, da menopausa, que você começa, às vezes, muito antes, de uma forma ainda um pouco sutil, e depois aquilo ali vai desenvolvendo, enfim. E dada a importância da gente ter acompanhamento, da gente pesquisar, da gente conversar sobre o assunto. E óbvio que eu percebi muitas mudanças depois desses famosos 40 anos, né? Não só com relação a comportamento, mas também com relação ao corpo, né? Porque o corpo muda. Eu Uhum. falo, cara, que ser mulher nesse mundo não é fácil, não, tá? Ser mulher é um negócio complicado, que eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Ser guerreira, né? Pois É ser é, cara. guerreira, né? Então, Meu né, Deus. a fase que você está falando, é a fase do climatério, né? Que é uma fase que ninguém, na verdade, fica em dúvida, acha que climatério e menopausa é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. O climatério é em torno de 40 até os seus 65 anos. É uma Uau. é um período que todas nós vamos passar. Eu quero passar, né? Então, é entre 40 e só tem 40 até os seus 65 anos, que é a fase justamente da gente ter essas fogachos, aqueles calorões, a insônia. Não sei se alguém já pensando, nossa, sou eu aí. A insônia, a Gente, levanta a mão aí. é o humor muda. Tem momentos, pelo menos comigo, tá? Eu tô brincando, gente, eu tenho 45, né? 35 não. Tem momentos comigo. Colocou aqui assim, ó. Então, como é que é? Então vem coisa pior do que o climatério ainda. Eu também Não, tô querendo saber, Ângela. Tô não. querendo saber. Fica na live até o final que você vai entender a diferença. Então, o climatério, como eu falei, é o período, né? Que fica entre 40 e 65 anos aí. E fica nesses sintomas, que é o fogacho, é a irritabilidade. Eu não sei se acontece muito com vocês. Comigo acontece. Tem momentos que eu tô cantando um Guns N' Roses, daqui a pouco eu tô cantando música gosto, daqui a pouco eu tô chorando, daqui a pouco eu tô irritada. A mudança de humor. E isso acontece muito. E, inclusive, eu vi a live que a Fernanda fez com a doutora Marta, e muitas das vezes está sendo muito diagnosticado precocemente um TDAH nessas mulheres que estão nessa fase do climatério. E Na que não verdade, é. exatamente, né? Seria o laudo tardio, digamos assim. E não é. Assim, pode até ser. Porém, né, que aí tem que fazer, né, a investigação certinha. Mas fica de olho se você está nessa fase entre 40 e 65 anos, fica tranquila. É o climatério. E aí, a menopausa. O que é a menopausa? A menopausa é só uma data. Uma data que está dizendo aí para você que você não é mais fértil. Acabou. Só isso, gente. É só isso. É igual a primeira Meu menstruação, que Deus. a gente tem a primeira menarca. Eu fiquei com 10. Então, com 10 anos, eu iniciei, né, esse ciclo menstrual. A primeira menarca, 10 anos. É uma data. E menopausa não. Menopausa é a data. Mas a data do término de você, idade reprodutiva. E pasme, e quando você fala que você está na menopausa, as mulheres acham que tem um mito aí, não sei se você sabe. Até botei aqui escrito, porque senão eu vou esquecer, que eu sou coisa de esquecer. Menopausa é o fim da feminilidade. Muitas pessoas pensam que é o fim, porque você não reproduz mais, não tem mais filho, não gera. Muitas mulheres pensam dessa forma. Não é. É normal. E você não vai ficar mais menstruada. Mas aqueles sintomas ficam. Por isso que muitas mulheres dizem assim, eu fiquei já, já estou na menopausa, assim, já, mas ainda estou sentindo esse calorão, eu estou sentindo essa irritabilidade. Sim, você está no climatério. O climatério é o pré, né? É o Até é chegar durante. o momento que você está na menopausa. Oh, não entendi, desculpa.
Ou seja, o climatério seria quando você começa a sentir os sintomas e vai até o momento específico que você entrou na menopausa. Exatamente. É Meu dessa. Deus, gente, meu Deus. Então, até lá, até você entrar na menopausa, você vai acordar feliz e vai dormir querendo esfaquear pessoas, é isso? Né? Mas a gente não pode, né? Então, A gente não pode. a E gente não depois não pode botar a culpa na menopausa, não, hein, gente? Depois não pode botar a culpa no climatério. Perdi minha cabeça, eu estava no climatério. Não podemos, hein? Aí, além de ter isso, a gente tem outras questões, né? E é justamente o que a fisioterapia pélvica ajuda, né? Tem a... Quem não tem, começou a sentir falta de libido, aquele desejo. Muitas pessoas estão sentindo a falta do libido. Ou então uma secura vaginal. Isso também está Sim. acontecendo muito, né? E aí as pessoas, nossa, mas eu era dessa forma, eu não estou querendo muito, ou na hora da relação machuca. Que a gente diz com a Aurelinha que é dor no ato sexual, né? E a fisioterapia pélvica ajuda muito nessa questão. E também tem a incontinência urinária. Muitas das mulheres que vêm para o consultório, que a partir, até antes, sabe, Fernanda? Mas geralmente nessa parte do climatério, assim, por volta dos seus 40, poxa, Patrícia, eu agora quando vou tossir, espirro, eu sinto sair um pouquinho de urina. É normal, né? Não é normal, né? Não é normal. Sair urina só vai sair se você quiser. E isso é devido também no climatério, porque a gente começa o quê? A diminuir a produção do estrogênio, progesterona, e aquele músculo só vai diminuindo, o músculo da saúde pélvica, né? Vai ficando mais fraco. E aí dá esse problema da incontinência. Muitas das vezes é assim, Fernanda. E as pessoas pensam que é coisa, é de velho, gente. Não é coisa de velho. Acontece muito, muito mesmo. É, só para vocês entenderem o como eu acabei chegando na Patrícia, né? Alguns anos atrás, eu não tava nem com 40 ainda, eu tava com menos. Eu acho que eu tava, não sei, com uns 38 anos, sei lá. Eu comecei com esse processo de fazer o xixi. Tipo, dava um espirro, tinha escape. Tava na academia, às vezes, se fosse pegar um peso bem pesado, escape, né? Vontade de urinar. Quando eu fiquei grávida, aí era sinistro, porque eu me lembro de um episódio, uma vez, eu grávida com o barrigão do Ícaro, do meu segundo filho, e eu tava conversando com meu marido na sala, de repente eu dei um espirro, gente, e me mijei toda. Foi aquele xixi assim, que eu não consegui segurar. E o Rodrigo começou a rir e eu comecei a chorar. Eu me xixi na calça, que aquilo pra mim foi um fim. E aí, depois disso, obviamente, o Ícaro nasceu, passou algum tempo, eu já tinha relatado a Marta, minha ginecologista, essa questão do xixi. Falei, Marta, será que eu tenho que fazer aquela cirurgia, né, que antigamente chamava perine, né, para poder, né, sei lá. E aí a Marta falou assim, não, eu vou te encaminhar para você fazer uma fisioterapia pélvica. Eu falei, o quê? Eu nunca tinha ouvido falar nisso, gente. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu nunca tinha ouvido falar em fisioterapia pélvica. Eu falei, ah, não, cara, pelo amor de Deus, eu já passo na academia não sei quantas horas malhando, agora vou ter que malhar a coisa também, gente. Vou ter que malhar a Catilene, entendeu? E aí, até isso, pra mim, foi uma quebra de tabu, até que eu comecei a fazer o trabalho com a Tati, né? Com a Tati, não, com a Paty, desculpa. E falei, Paty, a minha ginecologista me encaminhou para poder fazer uma fisioterapia pélvica. É óbvio que desde o tempo que eu falei com a Marta até eu chegar na Patrícia, que foi ano passado, se eu não me engano, início desse ano, não me lembro mais, Foi ano passado. foi ano passado, né? Já estava bem pior o caso, tá? Aí era certo, para eu dar um espirro, eu tinha que cruzar as pernas para não descer xixi, gente. Nesse nível de ter que cruzar as pernas para não me mijar. Olha isso que absurdo. E lembrando que minha mãe, minha tia, não conseguem segurar. E algumas mulheres, inclusive, normalizam isso quando vão ficando mais velhas. Tipo, eu me mijo mesmo. Ah, problema. E não,
ninguém é obrigado a viver com isso. Isso é uma coisa que me incomodou. Eu não tenho vergonha de compartilhar aqui, porque é literalmente um papo mulher isso aqui. Pode ter outras mulheres aqui na mesma situação que eu. E eu acho que isso não é vergonhoso, muito pelo contrário, eu acho que a gente compartilhar conhecimento é muito bom. E aí eu comecei a entender, apesar de no início ser muito constrangedor, eu lembro que nas primeiras sessões com a Patrícia, eu morri de vergonha. Falei, Patrícia, pelo amor de Deus, Patrícia. E é o que eu Só, fazer com você? Vamos respirar, solta o ar, vamos trabalhar né, essa parte do relaxamento, né? tração. Respiração. Porque, Fernanda, é super normal acontecer isso, de nós mulheres ter isso, né? E tem umas que são muito mais. Inclusive, eu falo que você e algumas, poxa, conseguiram vencer esse tabu, porque é um tabu, tá? Até hoje é um tabu. Mas tem outras que eu tive pacientes que têm 10 sessões para conseguir trabalhar. E tudo bem, o que eu fiz? Eu só expliquei a ela o que ela precisava fazer. A gente começou a trabalho de respiração, trabalho de conscientização corporal, porque eu também sou fisioterapeuta. Eu preciso saber o que a paciente se entende dela. Ela conheceu o corpo dela, mas sem se tocar, entendeu? Até eu conseguir fazer com que ela fizesse esses exercícios que eu pedia para você. Gente, olha, quando a gente pensa que a gente não vai passar por mais nada, nenhuma humilhação mais na vida, a gente começa com essas coisas. Mas assim, no decorrer da coisa, né, o tratamento é muito bom, né? É muito bom hoje eu dar um espirro e simplesmente não me mijar toda, literalmente falando, porque é exatamente isso que acontecia, né? E aí você vencer essas coisas na sua cabeça, porque muito é coisa da nossa cabeça, né? É muito interessante isso. Sim. E assim, é, óbvio, eu tenho várias outras amigas. Eu lembro que quando eu comecei a conversar que eu estava fazendo esse trabalho, teve algumas, meu Deus, você está fazendo, que legal. Ai, não tenho coragem. Ah, não sei o quê. Enfim, eu falei, gente, divisor de águas, muda tudo. Muda tudo. É muito, muito importante o trabalho. Gente, vocês aqui que estão na live, seria bom que vocês compartilhassem. Ela não tem vontade de fazer mais nada. Me sinto tão mal com isso. A Elisângela falando, ó. É isso que eu escuto muito. Acaba se a pessoa não se sente bem em questão na parte sexual, ou então, como que eu falei, não é só essa parte, mas eu estou estressada, eu estou nervosa, mudança de peso. Geralmente a gente começa a ganhar peso e na região do abdômen. Na Já, região do abdômen. exato. Então a gente tem aquele baixa estima, né? Então, assim, é assim que elas vêm. E aí falo que eu tenho que não ser só fisioterapeuta. Eu tenho que também ser uma psicóloga. Ali a gente conversa, tapeia, até elas Olha que legal, ó. A Anice até colocou aqui, ó. Não consigo fazer jump. Jump é aquela atividade na cama elástica que a gente fica pulando. Sim, Assim, que o fisioterapeuta a gente não aconselha, né? Mas aí a gente parte para outra live, Fernanda, porque isso aí a gente não aconselha cada joelho, enfim, né? Desse jeito. calma, é outra parte. Uma pessoa com joelho normal, fazer jump é uma atividade muito legal, uma atividade muito bacana. Mas você imagina, você tá lá pulando no jump e o xixi querendo sair, você não conseguindo segurar o xixi. Agora você imagina, você fez 40 anos, como se não bastasse você ter a porcaria da gordura, a praga ainda vai pro abdômen. Tanto lugar pra gordura. O seu abdômen quer lavar. Ah, gente, pelo amor de Deus, ser mulher é um negócio muito difícil nesse mundo. Não vou te enganar, não. Então, eu quero que você tenha essa consciência, vocês, o que é a diferença entre o climatério e a menopausa, tá? Então, todas nós estamos nessa fase já do climatério. E que a menopausa é algo, só uma data que a gente não engravida mais. Só isso. E esses sintomas,
Na região pélvica, a gente ajuda bastante. Como, né, Fernando? Como você falou dos exercícios. Os exercícios do assoalho pélvico, né? Não é só contrair, manter e relaxar, não é isso. É você ter sua conscientização muscular, conscientização do seu corpo, né? E eu falo para as minhas meninas que a gente precisa primeiro fazer isso para a gente. E muitas vezes, porque meu namorado, meu esposo quer que eu faça isso. Não, você quer, que é algo muito íntimo, é algo. Fernanda sabe, só quem fez fisioterapia pélvica sabe. É algo assim, a gente tem mais intimidade com o físio do que com o próprio médico, o ginecologista, que a gente vê uma, duas vezes no ano e olha lá. Por aí, né? Uma, duas vezes no ano. É isso mesmo. A fisioterapia você tem ali, né? Uma constância com a pessoa. Sabe o que que é interessante? Uma das minhas queixas também era que eu não conseguia segurar o xixi. Então, assim, se eu. Vamos supor, eu e a Nice, então, que tá pra cima e pra baixo juntas sempre. Se eu tivesse com a Nice no trânsito e eu falasse, amiga, quero fazer xixi, acabou. Eu não conseguia segurar. Claro que prender o xixi, gente, por horas não é bom. Não. Mas você ter o controle disso é fundamental. E eu não tinha. Então, quando eu falava assim, Nice, tô com vontade de fazer xixi. Acabou, gente. Acabou. Tinha que parar, para você ter uma ideia, eu andava com eu falo que é um pinico, né? Dentro do carro, que era uma garrafa PET. Andava não, ando até hoje, tá? Porque eu sou uma mulher precavida. Tá lá dentro do meu carro, com um rolo Mas de você papel. não está usando mais. Mas muito tempo que não, mas já aconteceu, tá? De eu estar indo de uma ponta a outra, sei lá, do Rio de Janeiro, você tá no engarrafamento infernal, e aí não tem lugar para você parar, para você poder fazer xixi. Eu não conseguia ter esse controle, né? Esse controle do parar para fazer o xixi. Hoje consigo. Nossa, isso aí para mim foi o maior ganho da fisioterapia pélvica. Eu dizer assim, eu quero fazer xixi, mas eu consigo segurar um pouco, beleza. Ah, consegue? Consigo. Tá aqui, tá controlado. Não vai correr o risco de eu dar um espirro e me mijar. De acontecer. Olha a Nice botando a mão, o bonequinho da mão na cabeça. Amiga, estou revelando tudo, entendeu? Hoje eu estou falando tudo, tudo. Entendeu? Gente, eu Então, falei que ela é a maior figura. E aqui é um bate-papo entre mulheres, quebrar esse tabu, porque não precisa ter esse tabu, não precisa sofrer sozinha, gente. não, gente, não precisamos sofrer sozinhas. Não precisamos. E assim, de fato, hoje consigo segurar, consigo chegar até algum lugar para poder fazer esse xixi, coisa que antigamente eu não conseguia. Eu não conseguia. Literalmente era impossível, impossível. Entendeu? Então, você ter o controle disso é muito importante. Claro que não é só isso, é o que a Patrícia pontuou aqui, né? Qualidade de vida, qualidade sexual, qualidade de um monte de critérios que você ganha com a fisioterapia. Entendeu? Ali, ó, a Roberta tem que apelar para a fralda geriátrica. Eu estava quase fazendo isso. Eu já estava botando uma fralda geriátrica para sair para rua quando eu fosse para muito longe, porque o negócio estava brabo. Então, esse negócio. E fica assim mesmo. As mulheres começam. O que acontece, Fernanda? Nós mulheres já somos acostumadas. A primeira menarca usa absorvente, acabou. Ok? Sim. Então, escapezinho de xixi, bota absorventezinho, pronto, acabou. Faz a troca para não dar problema de fricção urinária, ok. Gente, mas eu sempre pergunto: isso aí sempre foi normal na sua vida? A primeira pergunta que eu falo: você sempre foi assim? Não. Então não é normal. Então a gente tem que mexer nesse assoalho. A gente fala, o que o fisioterapeuta, para todo mundo entender o que a gente faz no início. Vou falar, tá, Fernanda? Olha lá, hein, gente. Então, Depois eu vou mostrar para vocês como é que tá o nome dela no meu contato, no meu telefone, tá? Vou mostrar como é que tá. olha, só presente, mãe Fernanda. Então, eu faço aquela anamnese. Eu primeiro quero saber quem é, tipo assim, quem é a Fernanda? Qual é o dia a dia da Fernanda? O que a Fernanda faz? Eu quero saber a Fernanda, não quero saber só da assoalho pélvico.
Porque a partir Saber dali, sobre Catilene. Não quero saber somente de Catilene, quero saber de você. então dali eu vou ver o que, que realmente aquela pessoa, o que a Fernanda tem, né? Aí depois que eu vou ver aquele assoalho pélvico, vou ver se ele precisa fortalecer, se ele tem resistência, porque também tem isso, meninas. Não é só o de estar forte, não. Às vezes tem uma força legal, mas não resiste. Fica 1 ou 2 segundos e já não consegue mais segurar. E tem mais o relaxamento. Tem muitas mulheres que escapam a urina por causa que está muito tensa aquela região. E é ali que a gente vai trabalhar, vai ter a conscientização, o que precisa fortalecer, o que precisa fazer resistência, o que precisa alongar, o que precisa relaxar. E tem mais, hein? Dever de casa, né, Fê? Dever de casa. Porque o que que acontece? A Catilene tem muitos boletos para pagar. Muitos boletos. E aí ela fica tensa, coitada. É, Me exatamente. perguntou uma coisa aqui, ó. Ó, A pessoa que já tem indicação de perionopastia, não sei o que é isso, tá? Perionopastia. Consegue reverter com a fisioterapia? a perinoplastia, o que que ela perguntou? Desculpa. Consegue reverter com a fisioterapia? Em relação a essas partes que a gente está falando, ajuda bastante. E muito. O que que é isso? Perionoplastia. Eu não faço ideia do que seja isso. Querer, né? E fazer uma cirurgia naquela região. Hum, A plástica mesmo, né? ah, tá. A O que que a Thelma, gente... né, Thelma? Aí ela está Ah, perguntando se a físio ajuda. plástica PPK, é isso? Oi? É uma plástica PPK, é isso? É isso aí. Mas de uma maneira reconstrutiva, né? Eu não Ó, sei qual foi o caso, deixa eu falar, eu não sei qual foi o caso, porque ela teve que fazer a perinoplastia. Eu sim, precisava porque às vezes é uma de indicação clínica, né? óleo Uma e a gente indicação clínica. isso, tá? É, Entendi. mas assim, quem tá falando, tá, é Roberta, tá rindo, tá? Roberta tá rindo. Roberta tá rindo de quê, Roberta? Ó, Roberta tá demais, menina. Me indicou fralda geriátrica, olha só. E aí agora ficar rindo aqui no meio da live, entendeu? Eu vou te pegar, hein, Roberta? Tu vai ver só. Então a físio, ela vai ajudar, né, nessa parte, você falou da incontinência urinária, né? A gente estava comentando. E aí as pessoas falam assim, tá bom, Patrícia, e do libido? Como que eu faço? Né? Como que você vai fazer libido? Eu falei assim, aí eu tive uma paciente, não vou dizer, ninguém sabe, que me perguntou, como assim? Vou ter que, com você? Não, não é assim, tô assim mesmo. E aí eu falei assim, não, a fisioterapia vai ajudar nessa parte do libido, por quê? Se ali tá mais atrofiado, não está passando muito aporte sanguíneo, com a diminuição do estrogênio, progesterona, a gente fazendo exercícios ali, vai ter mais aportes sanguíneos. Se tem aportes sanguíneos, vai ajudar mais no relaxamento, vai ajudar mais na parte do libido. E aí a gente mexe numa glândula que a gente chama glândula de Bertolini, que é justamente onde sai bastante essas secreções, né, que a gente fica lubrificada. E ali vai ajudando e aí vai conseguir a penetração, né? É isso que acontece nessa parte do ressecamento e da dispareunia, que é do ato sexual. Acontece muito, muito mesmo, que aí as meninas Tá ou não coisa. mais, ou não fazem mais, ou então tem que colocar aquele gel, né, o lubrificante, Uhum. gente, a base de água, por favor. Tá que a Alice colocou perineoplastia, uma cirurgia para fortalecer e reparar os tecidos do períneo, a área entre o ânus e a vagina. Ok. Exatamente. É justamente fazer a plástica para reajustar. Já A que eu não Alice sei trouxe como é logo essa o parte aqui, ó. TP. Olha lá, gente, ela trouxe a pelúcia dela, gente. Olha, eu não acredito que ela fez isso. Aqui é a pelúcia.
Ó, é aqui, ó. Aí fazer uma cirurgia para fortalecer. Mas é reparar, sabe? É nice, né? A nice. É. É para reparar. Porque fortalecer é só fazendo exercício físico. É o que a fisioterapia pélvica vai ajudar, tá? É um reparamento. E quando a pessoa é competitiva, tipo eu falei, gente, já era, entrei nisso, Já já você vai falar. era. Catilene vai virar bodybuild, entendeu? Agora que eu comecei a fazer esse negócio, quero ir pro campeonato de levantamento de peso. E aí, o que que a gente faz? Do levantamento de peso. Ah! Gente, você jura que você quer fazer isso? Levantamento de peso dela? Aí, ó, é bodybuild. O negócio aqui é sinistro, é bodybuild, é raiz, querida. Entrou na briga, agora a gente entra na briga pra ganhar o campeonato, entendeu? O negócio vai ficar sinistro. Vai ficar, pô, whey protein. Então, aí voltando ao assunto da pélvica, e depois Voltando ao assunto da pélvica, porque não tem campeonato de levantamento de peso. nada. Eu vou ver, vou falar com o meu conselho se a gente pode fazer e você vai ser a primeira. Isso! Fernanda. Sem dúvida, eu falo, olha, vou falar com o meu conselho regional. Isso aqui, ó, Meu vamos lá, negócio. você é a primeira fila. Atleta, meu amor. Te vai abrir, ó, eu e Patrícia vamos abrir uma nova academia, franquia, Pepeca Gym, entendeu? Te vai abrir. Então, assim, é isso que eu queria passar para vocês. Qual é a diferença do climatério e a menopausa? É o que está muito aqui no meu consultório, tá? E falar que existe solução, gente, nesses sintomas pélvicos, tá? Da incontinência urinária, do ressecamento, da falta do libido. Isso ajuda bastante. Porém, esses que eu falei, do fogachos, que eu falei sobre essa irritabilidade, isso não é com a gente. A gente vai rir muito aqui dentro do consultório. E rir bastante. O Fernando sabe. Imagine, gente, a paciente fica assim, igual o Fernando. Como que ele sai? Não tem como, mas a gente fica assim, né? Tem que procurar um médico também, seu ginecologista. Muitas das vezes eu associo, levanto um psicólogo, porque às vezes a mulher Gente, fica só em um minutinho, depressão. só um minuto, só um minuto. Oi, é o quê? Peraí, gente, só um minuto. Tá vendo? Peraí, É, só um. então, eu acho assim que vocês têm que ter essa consciência. Eu sempre falo que uma vez por ano, quando a gente faz aquele exame do médico, né, o Papa Nicolau, a gente precisa fazer uma avaliação da fisioterapia pélvica para ver como está esse assoalho, se está enfraquecido, se está muito tenso. E a partir dali, se a gente achar que está tudo bem, ok, está tudo bem, retorna daqui a um ano. Mas se não tiver, vale a pena. Porque esse pingar de gotinha devido que, porque minha bexiga está quente, a minha bexiga está cheia. Não é por isso que saiu, não. Não pode. Foi o que a Fernanda anteriormente falou. Antes ela tinha que sair correndo, senão saía. E detalhe, o corpo é seu. E não é ele que tem que te comandar, né? Dessa forma. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, precisamos ter controle, gente, sobre nós mesmos, A, senão não a dá, né? prima do meu esposo, a Elisângela, ela falou que te amou, Fernanda. Te amou. Ai, gente, olha, cada coisa que eu já falei pra vocês, a gente passa por cada situação que se a gente não fizer uma brincadeira, né, uma piada da vida, é, fica pesado. Porque assim, a idade vai chegando e a gente vai sendo acometido por determinadas situações, né? Sim. Circunstâncias que a vida vai colocando a gente à prova. Então, assim, a idade chega para todo mundo. A idade chega para todo mundo. E você
Então, nós estamos chegando nessas idades. Nós estamos vivos. Que você vai precisar vencer esse tabu, vai precisar vencer a vergonha, porque eu não vou dizer para vocês que eu não senti vergonha, né? Até, enfim, engajar e fazer tudo que eu precisava fazer, na verdade que precisa ainda, né? Mas assim, é, cada dia a gente vai se superando, né? A gente vai se superando, a gente vai buscando alternativas para a gente ter qualidade de vida. Eu acho que é bem essa palavra, brincadeiras à parte, é sobre ter qualidade de vida, né? A gente não pode normalizar certas coisas, existe ajuda, existe uma forma de fazer com que as coisas melhorem. E tá aí, ó, a gente está falando aqui provavelmente de um assunto que a maioria das mulheres que passaram aqui provavelmente podem estar passando ou já passaram, enfim. E não tem esse entendimento, porque a fisioterapia pélvica na saúde da mulher, ela, ela não é muito nova. Tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E ainda não está sendo tão divulgada, né? A gente vai nos médicos, falam, ainda tem esse... Não consegue ainda ter esse empate. Eu sempre falo, eu falei para as meninas, você não estava aqui na hora. Toda mulher deve fazer uma avaliação no assoalho pélvico. Mesmo que ela não tenha nada, não tem nenhum sintoma, mas precisa. Porque às vezes aquela mulher pensa que não tem, mas já está ali enfraquecendo, né? Até a fraqueza muscular pode dar um prolapso. O pessoal fala que é a bexiga arreada. Exato, exato. E assim, eu vou te falar, eu ficava muito com isso na minha cabeça. Eu falo, bom, deve ser isso que está acontecendo comigo. Tanto é que eu, na minha ignorância, mas assim, eu nunca é tarde para se aprender algo novo e para a gente abrir a nossa mente. Isso é literalmente sobre a saúde da mulher. É quando a Marta me alertou sobre isso. E eu descobri que isso existia. Porque até então, para mim, foi o que eu falei aqui no meio dessa live sobre a cirurgia. Então, na minha cabeça, esse tipo de coisa só se resolvia com cirurgia. E aí você começa a pensar sobre as medidas preventivas, né? Medidas preventivas, medidas possíveis para que você não seja submetido a uma cirurgia. Porque, gente, uma cirurgia é sempre uma cirurgia. Toda cirurgia tem um risco, toda cirurgia você vai precisar tomar anestesia, enfim, para fazer algum procedimento. Eu, na verdade, nem sei o tanto quanto uma cirurgia dessa seria evasiva, não sei, não faço ideia, mas eu creio... Tem que prender aqui, gente. Olha lá, ó. Ó, tem que prender. Pode ser da bexiga, tá? Que é da parede anterior, que vai cair, que é o prolapso. Pode ser do útero. E pode ser também, gente, do reto. Acredita? Também temos Acredito. anal. Acredito. Sim, Ou tem seja, né? a gente também tem a tal da constipação, que é a prisão de ventre. E muitas das vezes acontece também nesse período. A mulher, geralmente, já é de praxe da gente mesmo. Deu vontade, não quer ir no banheiro, né? Fica aprendendo e isso aí dá problemas. Aí depois faz força. Então, meninas, por favor, deu vontade e vai. Tudo bem. Porque isso para o nosso organismo, você vai falar, não vou. O cérebro fala, não quer, então relaxa. Aí fica, às vezes, 2 dias sem fazer. Aí fica preguiçoso, né? fica roxa. Então, assim, isso também acontece muito nesse período. Foi até bom comentar isso. Acontece bastante essa parte de constipação. E a fisioterapia ajuda bastante nessa parte da constipação. Alguém Sim. quer fazer alguma pergunta? Fernanda, tu vê aí, porque eu tô sem óculos, né? Eu não tô sem óculos. Gente, olha só. Já vou trazer aqui. Meu Deus, estão me ligando. Peraí. Já que eu sair daqui, vai dar. Você vai cair. Mas vamos lá. A gente agora ia se despedir mesmo, são 1h55, né? Tá na hora de dizer tchau. Eu vou deixar essa live salva aqui.
tá? Para quem quiser assistir depois, porque eu acho que é uma live de utilidade pública, brincadeiras à parte, mas acho que teve muita coisa interessante aqui que a gente falou. Então eu vou deixar ela salva. Vou botar a Patrícia em colaboração. A live era para ser transmitida através do Instagram da Paty, mas deu um Cara, tem bololô lá muita doido de gente novas perguntando configurações aqui, do eu já Instagram. E aí eu tive que chamar ela por aqui, mas tá tudo bem. Eu acho que o papo fluiu, as pessoas acessaram, enfim, tá tudo bem. Eu já deixo aqui um beijo para vocês. Quem não me conhece pode me seguir aqui nas redes sociais também. Vocês todos serão muito bem-vindos. Enfim, é isso. E olha lá, a Elisângela, né? Amei a live, que bom, Elisângela. Eu espero que a gente consiga ter eu não se gostei, ajudado, né? Uma ouvindo a outra aqui, conversando, enfim. E, Paty, vou deixar para você se despedir agora aí. Vou me despedir, gente. Meninas, muito obrigada. Primeiramente, obrigada, Fernanda. A Fernanda me salvou, mas não me salvou, salvou vocês, né? Quem pôde conseguir, porque foi assim por um, mas tudo bem, deu certo. Quero agradecer a paciência de vocês, de ter esperado. Muito obrigada. Qualquer dúvida, a Fernanda vai colocar aí o meu perfil do Instagram. Eu vou responder. Eu trabalho aqui em Campo Grande, em duas clínicas. Não, primeiro é no estúdio de Pilates, que é o estúdio Personalité, da nossa Sim. camada Priscila. Nossa amada Priscila, tá? Lá eu faço a região da pélvica, faço disfunção temporomandibular, o Pilates também, né, Fernanda, quando tem que fazer. E também trabalho aqui numa clínica chamada Luke. E em Copacabana eu também trabalho. Tudo nessa região da pélvica, tá? Então, assim, se vocês quiserem mais alguma coisa, fazer perguntas ou a própria avaliação, chama no direct que eu vou responder tudo certinho e a gente combina aí. Mais uma vez, muito obrigada, gente. Desculpa, mas é que na hora eu fiquei nervosa, mas acho que fluiu, né, Fernanda? Totalmente. Alguém tem dúvida disso, gente? Acho que não. A Cris falando aqui, amei. Cris, beijo pra você. Beijo Ai, pra todo mundo que ficou com a gente aqui. Cris, Roberta, Nice, Elisângela. É isso, gente. Bora compartilhar conhecimento. Olha lá, isso Maristela, foi maravilhoso. Beijo, Maristela. Beijo, beijo pra todas vocês, gente. Ó, abraço. Aí, ó, Fernanda, todo mundo mandando beijinho, coisa boa. Sentindo a energia daqui. Gente, beijo pra vocês. Pati, ó. muito obrigada, meu amor. Beijo, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.